De um dia para o outro, você notou que aquela pessoa parou de aparecer. Sem aviso, sem post de despedida, sem explicação. O perfil ainda está lá, mas o último post tem semanas, talvez meses. E você, mesmo sem ser próximo, ficou curioso. O que aconteceu? Ela está bem? Foi algo grave? Teve algum problema? E aí alguém te disse que ela simplesmente decidiu sair. Que foi uma escolha. E você não entendeu muito bem como uma pessoa consegue fazer isso. Porque você mesmo já tentou ficar um dia sem abrir o celular e não durou nem até o almoço. Esse vídeo não é sobre demonizar as redes sociais. Não é sobre te convencer a deletar tudo amanhã. É sobre entender a mentalidade específica de quem chegou num ponto de clareza que a maioria das pessoas ainda não alcançou. E eu prometo que quando você terminar de assistir, você vai olhar para a sua própria relação com as redes de um jeito completamente diferente. A primeira coisa que você precisa entender é que pessoas que somem das redes sociais de repente raramente tomam essa decisão no impulso. Parece que sim, porque de fora é abrupto, porque não teve anúncio, porque aconteceu sem cerimônia. Mas por dentro, essa decisão geralmente é o resultado de um acúmulo longo e silencioso de percepções que foram se somando até chegar num ponto de saturação. É como aquela gota que transborda o copo. A gota parece a causa, mas o copo estava enchendo há muito tempo. O que essas pessoas começaram a perceber, cada uma no seu próprio tempo e do seu próprio jeito, é que existia uma discrepância crescente entre o que as redes sociais prometiam entregar e o que de fato entregavam. A promessa era conexão. O produto real era comparação. A promessa era expressão. O produto real era performance. A promessa era informação. O produto real era estimulação constante, sem digestão real de nada. E quando essa discrepância se torna impossível de ignorar, algo muda. Mas o que exatamente muda na mentalidade dessas pessoas? O que elas veem que os outros ainda não viram? A primeira camada é a percepção do custo real de atenção. A maioria das pessoas não pensa sobre atenção como um recurso finito da mesma forma que pensa sobre dinheiro ou tempo. Mas é. Você tem uma quantidade limitada de foco disponível por dia. E cada vez que você abre uma rede social, mesmo que por 30 segundos, você não está apenas gastando 30 segundos de tempo. Você está gastando um fragmento de atenção que poderia ter sido direcionado para algo que você realmente escolheu. O algoritmo foi construído especificamente para capturar atenção involuntária, para criar padrões de verificação compulsiva que acontecem no piloto automático antes de você ter consciência de que já está no feed. Pessoas que somem das redes chegaram num ponto onde sentiram esse sequestro de atenção de forma tão nítida que ficou insuportável continuar ignorando. E existe algo que acompanha essa percepção que é ainda mais perturbador quando você começa a notar. É a sensação de que você está vivendo a vida de um jeito levemente paralelo ao real. Que você está num jantar, mas parte de você está pensando se vai postar a foto depois. Que você está numa viagem linda, mas existe uma voz baixa no fundo da sua cabeça calculando o ângulo da foto e a legenda. Que você teve uma conquista genuína e a primeira reação não foi sentir o prazer da conquista, mas pensar em como vai comunicar ela. Isso não é frivolidade. É um sintoma de algo que os psicólogos chamam de mediação simbólica da experiência, que é basicamente quando a representação da vida começa a competir com a vida em si. Quando o registro começa a afetar a experiência. Quando o quanto você viveu começa a ser mensurado, mesmo que inconscientemente, pelo quanto gerou de conteúdo. Pessoas que saem das redes chegaram num ponto onde não conseguiam mais aceitar esse estado como normal. Tem outro elemento que pouca gente nomeia, mas que é central nessa decisão, que é a fadiga da curadoria do eu.
Quando você está ativo nas redes sociais, você está constantemente gerenciando uma versão pública de você mesmo, decidindo o que mostrar e o que esconder, calibrando o quanto de opinião expressar sem alienar pessoas, monitorando como as coisas que você posta estão sendo recebidas, ajustando a narrativa de quem você é baseado no feedback que recebe em forma de curtidas, comentários, visualizações. Isso é um trabalho. Um trabalho emocional e cognitivo que acontece em segundo plano, mas que consome energia real. E a versão de você que existe nas redes raramente é uma representação honesta de quem você é de fato. É uma versão editada, curada, posicionada. E manter essa versão viva e consistente ao longo do tempo é exaustivo de um jeito que só quem parou consegue medir, porque só quem parou sentiu o alívio de não ter mais que fazer isso. Tem também a questão do que as redes fazem com a sua percepção de si mesmo em relação aos outros. O ser humano é naturalmente comparativo. É parte da nossa arquitetura cognitiva. Nós nos situamos no mundo em parte através da comparação com as pessoas ao redor. Isso tem uma função evolutiva real. O problema é que as redes sociais criaram um ambiente de comparação radicalmente diferente de qualquer coisa que a evolução humana nos preparou para processar. Você não está mais se comparando com as pessoas do seu círculo imediato, com quem você tem contato real e cujo contexto você conhece. Você está se comparando com uma seleção altamente editada dos melhores momentos de milhares de pessoas simultaneamente. Corpos no melhor estado, carreiras nos momentos de pico, relacionamentos nas fotos mais bonitas, viagens na luz perfeita. E o seu dia comum, com seus problemas comuns, sua casa bagunçada, sua rotina sem glamour, entra em contraste permanente com esse fluxo de highlights. Pessoas que saem das redes perceberam que esse contraste estava distorcendo a forma como elas avaliavam a própria vida. Antes de continuar, precisa pausar aqui um segundo. Se esse vídeo está mexendo com você, se você está reconhecendo algo do que eu estou descrevendo na sua própria experiência, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar entregando esse tipo de conteúdo que vai fundo de verdade. E se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar nessa linha. Agora vamos continuar porque o que vem a seguir é o que poucas pessoas entendem de verdade sobre quem some das redes. Uma das maiores incompreensões sobre pessoas que somem das redes sociais é que as pessoas ao redor interpretam essa saída como um problema, como se algo tivesse acontecido, como se a pessoa estivesse mal, ou com raiva de alguém, ou passando por uma crise. E às vezes pode ser isso mesmo, é verdade. Mas na maioria das vezes é o contrário. A saída das redes não é um colapso, é uma recuperação. É o momento em que a pessoa decidiu que o preço que estava pagando em atenção, energia e saúde mental não estava sendo compensado pelo que recebia em troca. É uma decisão de sobriedade, não de desespero. E o curioso é que quase todas as pessoas que fizeram essa saída descrevem os primeiros dias ou semanas com uma combinação específica de sensações. Um desconforto inicial que vem do rompimento do padrão compulsivo, seguido de uma leveza progressiva que muitas delas descrevem como inesperada. Como se um ruído de fundo que elas tinham se acostumado a não ouvir tivesse finalmente parado. E só no silêncio elas perceberam o quanto aquele ruído tinha estado lá o tempo todo. Existe uma dimensão dessa saída que é sobre identidade, e é talvez a mais profunda de todas. Quando você passa anos construindo uma presença nas redes, essa presença começa a fazer parte de como você se define. Sua contagem de seguidores, o tipo de conteúdo que você posta, o nicho onde você existe online, as opiniões que você expressou publicamente.
Tudo isso cria uma estrutura de identidade digital que começa a exercer uma força gravitacional sobre o que você pensa, sente e fora das redes. Você começa a tomar decisões na vida real parcialmente baseado em como elas vão se encaixar na narrativa da versão online de você. Pessoas que saem das redes muitas vezes descrevem um processo de redescoberta de preferências, opiniões e desejos que tinham ficado enterrados sob o peso dessa identidade construída para consumo externo. Elas começam a fazer coisas sem registrar, a ter opiniões sem publicar, a viver experiências que existem apenas para elas, sem audiência, sem validação, sem métricas. E descobrem, com uma surpresa genuína, que essas experiências têm uma qualidade diferente, uma presença maior, uma textura mais real. Outro aspecto que poucos percebem é a mudança na qualidade das relações que acontece depois da saída. A lógica que a maioria usa para não sair das redes inclui o argumento da conexão. É lá que eu sei o que está acontecendo com as pessoas, é lá que eu me comunico, é lá que eu mantenho os relacionamentos. Mas pessoas que saíram relatam, quase universalmente, que as relações que sobreviveram à ausência delas nas redes foram justamente as relações reais, as que tinham substância fora da tela. E as relações que desapareceram com a saída eram relações que existiam apenas dentro da lógica das redes, que eram mantidas vivas por interações performáticas, pelo like automático, pelo comentário rápido, que criava a ilusão de proximidade, sem que houvesse de fato nenhum vínculo real. A saída das redes funcionou como um filtro brutal e revelador das relações. E a maioria das pessoas que passou por isso diz que, apesar de doer um pouco reconhecer quão poucas relações sobreviveram ao filtro, a clareza que veio depois valeu. E por fim, existe algo que é talvez o mais difícil de comunicar para quem está de fora, que é a sensação de ter recuperado o próprio tempo interno. Não o tempo no calendário, não as horas do dia, mas aquele espaço mental onde pensamentos se desenvolvem, onde o tédio existe antes de virar insight, onde a mente vagueia sem destino e chega em lugares que não chegaria se estivesse sempre ocupada com um feed. A pesquisa em neurociência é bastante clara sobre isso. A mente precisa de períodos de descanso não estruturado para consolidar aprendizados, processar emoções e gerar criatividade. As redes sociais colonizaram exatamente esses períodos. Cada momento de espera, cada transição, cada pausa que antes seria ocupada pela mente vagando livremente, agora é imediatamente preenchida com conteúdo externo. Pessoas que saíram das redes descrevem a recuperação desse espaço interno como uma das mudanças mais significativas que sentiram. A mente volta a ter lugar para se mover. Então, no final, o que une todas as pessoas que tomam essa decisão de sumir das redes? Não é uma ideologia. Não é um julgamento sobre quem fica. É uma percepção que chegou num ponto de clareza suficiente para gerar ação. A percepção de que a vida acontece aqui, agora, no que está na frente delas. Não no feed. Não nos stories. Não nos números. E que cada minuto de atenção que vai para a tela é um minuto que não vai para a vida real que elas querem estar construindo. Você não precisa sair de tudo para amanhã. Mas talvez valha a pena fazer uma pergunta honesta. Quanto da sua atenção você está dando voluntariamente e quanto está sendo tomado sem que você perceba? Porque a diferença entre essas duas coisas é maior do que parece. E pessoas que somem das redes, na maioria das vezes, simplesmente chegaram num ponto onde não conseguiam mais ignorar essa diferença. Até o próximo vídeo.